gente. Boa noite. Tô mandando aqui pro povo as coisas que esse Instagram tá me burlando. Mas vamos lá. Meu nariz tá meio zoado. Peço desculpas se vocês me verem coçando ele ao longo do estudo. Mas é que o ar aqui tá muito gelado. Acabei de sair de um resfriado, então às vezes dá uma coriza. Mas vamos lá, hoje voltando finalmente com o nosso estudo, capítulo 28, vamos aprender um pouquinho mais. Já estamos acabando esse livro, acho que só tem 34 capítulos, se não me engano. Deixa eu ver. Então temos mais 5 sextas-feiras junto com essa para estudar junto. E aí depois, se vocês quiserem continuar fazendo estudo, vocês me falam o livro que vocês preferem. Eu dou lá umas opções no Stories e vocês escolhem. Mas vamos falar do capítulo 28, que é um capítulo que para muita gente ele é meio pesado, né? Porque ele traz as obediências, ele traz as bênçãos em decorrência da obediência. E aí você tem 14 versículos falando das bênçãos que se tem, né, ao obedecer. Aí quando você virar a página, você vai ver que do versículo 15 até o versículo 68 só tem a maldição em decorrência da desobediência. Só que isso, né, tem um significado, não é à toa, né, porque Deus é muito ruim e castiga, e por isso que tem tanta consequência a desobedecer, e parece, né, se você coloca numa balança sem entendimento, você vai achar que o fato de ter tantas maldições significa que Deus castiga mais do que abençoa, mas é o contrário, né? A palavra diz que o Senhor, ele abençoa até a 1000ª geração, enquanto que ele visita a iniquidade até a 4ª geração. Só que esse livro, ele traz muita profecia, né, em cima do povo, ele traz muita profecia a respeito do povo de Israel, e é um livro de instrução. Então, quando a gente lê tanta maldição, não quer dizer que Deus castiga demais, por isso que a desobediência é tão pesada, né? A consequência da desobediência é tão pesada, mas está trazendo revelação para o povo quando erra, entender, a gente que errou, a gente tinha um contrato com o Senhor, a gente tinha uma aliança, a gente vacilou, nós somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, nós deveríamos estar observando os mandamentos para nossa terra ser abençoada, porque essa terra foi dada para nós, é uma terra que foi prometida, vai ter bênção se a gente cumprir, se a gente escolher a maldição, nós sofreremos. Então, a maldição, ela vem como uma consequência, a gente viu isso na aula passada, né, que já faz 2 semanas, mas para refrescar a memória de vocês, a gente estudou sobre o Monte Ebal, né, as maldições do Monte Ebal, e ali a gente viu que eles mesmos fizeram esse cumprimento, né, esse voto, na verdade, né, nenhum cumprimento, eles fizeram um voto ali diante do Senhor, quando eles entraram na Terra Prometida, e eles falaram amém para cada maldição que viesse em cima deles, caso eles desobedecessem, descumprissem com as instruções. Vamos começar lendo, né, as bênçãos, aí depois a gente vai para as maldições, e as maldições eu separei em grupos, assim, para vocês entenderem as consequências. E aí quem já estuda há um tempo, né, a palavra, já estudou o livro de 1ª Reis, 2ª Reis, de Crônicas, o livro de Samuel, já estudou sobre as profecias dos profetas, né, os livros dos profetas, vocês vão conseguir identificar, né, as consequências que o povo já sofreu, inclusive até hoje, né, porque o povo de Israel está disperso, né, eles têm a nação de Israel, mas aquela nação não é totalmente deles, né, a terra não está totalmente distribuída como herança ali para as 12 tribos, tem muito estrangeiro habitando lá, o Domo de Ouro está ocupando o lugar do templo, então a gente vê essa palavra de Deus, né,
que ele deixou aqui através de Moisés, os castigos da desobediência se cumprindo. E tudo isso também aponta para a vinda do Messias, aponta para a vinda de Jesus, aponta, né, para a primeira etapa da vinda dele, que foi para reunir o povo, e para a segunda vinda dele, que é para levar o povo dele junto com ele e então reinar no tempo do milênio, na era messiânica e tudo mais. Então vamos ler os 14 versículos, né? E aí a gente depois lê os outros separando em grupo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem. Contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo. Lembrando que santo separado, né? Não é santo de perfeitinho, é santo de separado para ele. Como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Ou seja, ele está declarando abundância, né? O fato das pessoas, né, dos judeus, dos israelitas naquela época, na verdade, né, observarem e obedecerem a palavra do Senhor, traria sobre eles abundância. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo. Ser cabeça significa ser liderança, né? Ser o dominador, ser aquele que comanda. O povo de Israel teria influência sobre as nações, que essa foi sempre a proposta de Deus para o povo de Israel, né? Para o povo santo. Eles ensinarem as nações a respeito do Deus que é o Criador dos céus e da terra e o Criador da humanidade. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Então, a única condição que Deus estabelece, né, para trazer bênção de abundância, lembra, né, porque aqui, cadê? Tem um trecho que eu li, e que na hora eu lembrei sobre a explicação de Barar, né, que é bênção. Aonde que eu li? Aqui, é no versículo 2 mesmo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Quando a gente estudou sobre o Barar, né, faz tempo já isso, mas tem um raiz aí que eu falo sobre bênção, sobre abençoar, depois assiste de novo. A bênção, ela significa o poder que Deus nos concede para que a gente seja multiplicador, para que a gente seja fecundo e próspero.
Então, a bênção, ela acompanha quem obedece, né? Você não precisa fazer nada para ser abençoada. A condição é: cumpra os mandamentos do Senhor, anda debaixo da justiça de Deus, que as bênçãos vão te alcançar. Você não precisa se esforçar para ser abençoado. As bênçãos acompanham aqueles que obedecem. E aí, ele dá todos os exemplos, né, da bênção dentro do lar, né, no ventre, na produção, nos negócios, na terra de Israel, né, na fartura do produto da terra, no domínio, né, do território. Eles não iam ter nenhum problema com invasores, com inimigos, porque eles iam entrar por um caminho, mas por 7 eles fugiriam, porque a glória de Deus ela ia estar lá e Deus ia dar sempre vitória para eles. E ao longo da história a gente vê alguns momentos em que o povo estava em retidão, né? Tem um exemplo bom que eu sempre trago, que é o exemplo de Josafá, em Crônicas, se não me engano, no capítulo 20, depois se você quiser ler, ele se prostra, né, se coloca em oração e jejum e se coloca em arrependimento em favor do povo, clamando pelo socorro de Deus. E aí o Senhor ouve o clamor de Josafá e ele manda o povo se preparar, na verdade com instrumentos, né, com símbolos. O sacerdote foi à frente, os sacerdotes, né, que eram os que tocavam, que eram aqueles que ministravam no templo, os levitas, eles foram à frente e foram tocando instrumentos e o povo se preparou para guerrear, né, o exército, mas eles venceram em louvor e adoração a Deus, porque eles ficaram no monte somente louvando, e os inimigos, né, que eram duas nações que tinham se unido para invadir Jerusalém, elas começaram a atacar entre si, e eles acabaram se autodestruindo, e aí Deus deu vitória dessa forma. Em outras passagens a gente vê também, né, quando o povo entrou na Terra Prometida, as 7 nações que habitavam ali ficaram com pavor, porque sabiam a respeito da história daquele povo que tinha sido tirado do cativeiro do Egito pelas mãos do Deus eterno, né, o Yud-He-Vav-He. E aí eles temeram a presença do povo de Israel que estava atravessando o Rio Jordão. Então, cada nação que eles iam ocupando, eles estavam levando, na verdade, né, não um poderio bélico, mas a soberania de Deus junto com eles, e isso fazia com que eles vencessem. Então, isso se cumpriu na vida deles enquanto eles andaram em obediência. Depois que José e os anciãos morreram, eles acabaram seguindo os próprios caminhos, né? Eles andavam de acordo com aquilo que eles consideravam certo. E aí a gente tem o tempo de Juízes, que é um tempo que a gente vê as maldições acontecendo. Depois na época dos reis, né? Depois de Davi, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas depois de Davi, o reinado de Salomão foi de paz por causa de Davi, por amor a Davi. Mas o filho de Salomão, Roboão, já sofreu, né, pela divisão do território, e ele... Minha internet tá travando aí ou tá tudo bem? Vocês estão me vendo? Ele tá travando aqui pra mim. Peraí, deixa eu mudar minha internet aqui. Ver se não trava. Então, Roboão, né, ele acabou sofrendo a consequência da desobediência de Salomão e de toda a abominação que Salomão praticou. Acabou tendo divisão do reino, ele se corrompeu, houve invasores, né, na terra de Jeroboão também, no território que Jeroboão estava dominando, que era o Reino Norte, que eram as 10 tribos que ficaram na mão dele. Ele também trouxe iniquidade, né? Ele trouxe idolatria, e isso trouxe consequência, e a gente vê depois toda a consequência, né? O povo disperso. Então, tudo que a gente vai ler sobre as maldições se cumpriram, né? Deus já estava deixando aqui registrado o que ia acontecer, porque caso o povo se arrependesse,
ele tirava a maldição e ele trazia as bênçãos novamente, né? Deus não é um Deus de autoritarismo, né? O Deus ele não mudou, ele continua o mesmo. Não existe dois tipos de Deus descritos na Bíblia, como algumas pessoas acham. Deus ele estabeleceu condições e ele age segundo a palavra dele, segundo a justiça dele. E ele age da mesma forma agora, só que no Novo Testamento existe uma nova aliança feita através de Jesus que alcança os gentios. O Antigo Testamento era um antigo pacto, na verdade, que era feito somente com o povo de Israel e com aqueles que se circuncidavam e caminhavam debaixo da lei. O Senhor tirou a maldição da lei, como a gente aprendeu, mas ele não eliminou, né, o valor que a lei possui, porque é através da lei que a gente sabe se nós estamos ou não pecando diante do Senhor, se nós estamos ou não entristecendo o coração dele. Aí, então, sobre as bênçãos também, existe um valor, né, nas bênçãos que está no fato das pessoas participarem, né? Você tem um trabalhar ali, você obedece o Senhor, mas você está trabalhando na terra, você está cuidando da sua família, você está cuidando dos seus negócios, você está cuidando da sua vida, e a chuva ela vem para regar aquilo que você estava semeando. Então quem vai colher é aquele que trabalhou, né? Em qualquer área da vida, né? Não adianta a gente apenas obedecer preceitos e achar que só o fato de obedecer já estou sendo, a bênção vai me alcançar e beleza, vou viver aquilo que eu estou sonhando, ou esperando, ou almejando. Mas existe um trabalhar, existe além de se observar, né, a palavra de Deus, existe um trabalho nosso que é feito, que Deus designou pra gente, né? Os nossos estudos, o nosso trabalho, o cuidado da casa, o esforço em si, amar o próximo, em manter a harmonia em casa, a harmonia no lar, a harmonia com as pessoas no ambiente de trabalho, respeito, tudo isso traz sobre nós frutos, né? E frutos para a eternidade. Então, quando Deus rega a nossa vida, se nós estamos, né, trabalhando, se nós estamos fazendo as coisas para cooperar com que essa chuva que Ele derrama do céu sobre a nossa vida frutifique, a gente vai colher os frutos. Se a gente está apenas observando, achando que Deus vai fazer tudo por nós, na verdade, vamos atrasar as bênçãos. Então, é uma reflexão que fica pra gente, né? Que não adianta você somente obedecer preceitos e mandamentos e achar que Deus vai trabalhar por você. Porque Ele te deu inteligência, Ele te deu 2 mãos, 2 pernas, cérebro, boca, ouvidos, olhos, né? E a gente deve usar toda a sabedoria que Deus derrama sobre nós, a nossa inteligência, as nossas vocações, a nossa capacitação para colher os frutos. Aí vamos lá para as maldições. As maldições elas só terão efeito se o povo desobedecer, como eu tinha falado. Se o povo não cumprir com os mandamentos, e isso é uma escolha, né? É uma escolha evitar a maldição. Ou a gente escolhe obedecer ou a gente escolhe desobedecer. Esse livre-arbítrio, ele está sobre a nossa vida desde o princípio. Quando Deus criou Adão e Eva, ele já estabeleceu isso, né? Ele deu esse direito de escolha tanto para os anjos quanto para os homens. E ele não... Essa é uma maneira dele mostrar o amor dele por nós. Ele não quer que a gente obedeça por obrigação. Aí, né, alguns podem questionar, mas tá bom, ele não quer que a gente obedeça por obrigação, mas aí tem mais de 50 aqui consequências, né, para quem não obedece. E aí, como não obedecer se existe consequência? Mas se lembre que esse povo era um povo separado para Deus, com uma aliança. Deus, ele te dá a opção, ou você escolhe viver o bem e a vida, ou você escolhe viver o mal e a morte. São as 2 opções que existem, não existe um meio termo. Ou você anda na reta justiça, ou você anda segundo os teus próprios preceitos, suas regras, só que o fim é o mesmo para aquele que obedece e para aquele que desobedece, é o juízo. E só que no dia do juízo, o que você vai
receber justificação ou você vai receber condenação. Então, a sua escolha agora é o que vai trazer sobre você a sentença final, né? E ele dá esse direito de escolha. Aqui, ele estabeleceu castigos, na verdade, para fazer com que o povo se lembrasse que tinha uma aliança com ele. Então, essas maldições, elas não eram para trazer destruição total do povo de Israel, até porque Deus tinha uma promessa que era trazer o Messias a partir desse povo, que veio, né, da raiz da tribo de Judá, inclusive. Mas ele estabelece consequências para a desobediência para que o povo saiba que a desobediência, ela afasta de Deus e Deus tira a mão. É como se Deus estivesse falando, ó, vocês estão me desobedecendo, vocês não querem me servir com alegria, vocês não querem cumprir com os estatutos que vão te abençoar, né? Vocês preferem causar desordem, vocês preferem matar o irmão e não ter consequência nenhuma, o outro prefere passar o rodo na própria família, o outro prefere pagar cobrar juros do irmão, o outro prefere escravizar, né? A gente viu todos os princípios, na verdade, são princípios para trazer proteção, harmonia e unidade entre o povo, respeito, né? Mas se eles preferissem fazer as coisas de acordo com o entendimento deles, eles mesmos iam atrair destruição, atrair os inimigos, porque Deus ia tirar a mão dele que protege. Então, tirar a chuva, que traria bênção, né? Que regaria a terra e traria abundância. Então, são essas as consequências que viriam. Na verdade, era a ausência de Deus, a ausência da presença de Deus no meio deles. Lá no livro de Juízes está cheio de história cabulosa com o povo, né? Por eles não terem obedecido. Tem algumas, tem até caso de estupro, né? Aí o cara vê a concubina lá que ele tinha, que ele era amaziado, toda estrupiada lá porque foi violentada, estava morta, aí ele corta ela em pedaços, manda para cada tribo. Tem umas histórias meio doidas assim. E quando uma pessoa ela lê sem entendimento, ela fala, nossa, que absurdo, olha essas histórias aqui, porque ela acha que aquilo é a palavra de Deus, mas aquilo é o cumprimento da palavra de Deus, na verdade, numa geração que estava afastada dele. E aí, então, vamos ler, eu separei as maldições em bloquinhos, né, porque daí a gente consegue entender melhor sobre as consequências que viriam, né. No versículo 15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, de novo, né, a bênção ou a maldição, ela acompanha o justo ou o perverso, o ímpio. Então, é uma consequência. E vocês vão ver que no início é meio que o oposto daquilo que Deus determinou como bênção, né? É sempre o oposto daquilo que ele tinha estabelecido. A gente vai ver sobre a maldição nos negócios, na produção, nos filhos e nos animais, do versículo 16 a 19. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será ao entrares e maldito ao saíres. A gente viu, né, isso no início, lá do versículo 3 a 5, praticamente são essas as bênçãos que eles teriam e aqui são as maldições que viriam, né? Então, ao invés disso tudo ser bendito, ser abençoado e fluir, ia dar tudo errado, ia ser maldito, ia ser destruído, não ia dar certo, ia ter esterilidade, etc. O Senhor, no 20 e 21, a gente vai ver sobre confusão e doença. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes. Então, os negócios, né, serão ameaçados, vai ter confusão, até que sejas destruído e repentinamente pereças.
por causa da maldade das tuas obras com o que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. Então, ao invés do trabalho ser próspero, né, ia ter falência, ia ter desolação da terra, né, destruição dos negócios, e então haveria confusão e doença sobre o trabalho. Aí, do 22 ao 26, nós vemos seca e derrota. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com o calor ardente e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. O bronze, ele está sempre ligado a juízo na palavra, né? E o céu estar de bronze significa que não desceria sobre eles a chuva. Então, o juízo do Senhor viria sobre a terra e não haveria chuva para regar a terra e mantê-la fértil e nutrida, né? Hidratada. E o fato do chão, né, ser de ferro é porque a semente não brotaria, né? Porque nada se brota num metal, né? A gente precisa de uma terra fértil para a semente germinar e brotar e dar fruto. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos por um caminho, sairás contra eles e por 7 caminhos fugirás diante deles. Então aqui também, né? O inimigo viria diante deles e ao invés do inimigo fugir, quem fugiria seriam eles através de 7 caminhos. E serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Aí do 27 ao 29, a gente vê doenças de pele, confusão mental e falta de conselhos para o povo. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido de que não possas curar-te. As úlceras do Egito foram uma das pragas, né, que foram lançadas sobre o povo, os egípcios, na época que o faraó não queria liberar os egípcios para... os egípcios, perdão. O faraó não queria liberar o povo de Israel, né, para adorar o Senhor, para ser livre. E aí o Senhor mandou, né, através de Moisés e Arão, a úlcera sobre os egípcios. Então ele feriria com essas úlceras, as mesmas que tinham atacado o povo que antes tinha assolado o povo de Israel, com tumores, com sarna e com prurido de que não possais curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Essa cegueira que ele se refere é uma cegueira espiritual, né? Eles ficariam como cegos, sem orientação, sem quem ensinasse eles ficariam totalmente perdidos, sem entender como alcançar ao Senhor. Eles não teriam quem aconselhasse eles espiritualmente. Aí depois tem um outro versículo que fala sobre isso também, que é o 35. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Depois vem frustração e fracasso nos versículos seguintes. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e ninguém haverá que te salve. Então aqui são os fracassos e frustrações, né? Porque quando você
vai casar, ou constrói uma casa, ou planta uma vinha, ou, né, você cuida de um boi, você quer desfrutar daquilo que você estava cuidando, né? E, na verdade, a frustração, ela atingiria eles, eles não poderiam desfrutar das coisas que eles sonhavam, almejavam, ou estavam ali batalhando para ter. Aí, depois vem a respeito do exílio. A respeito do exílio, eu separei alguns versículos, né? Juntei assim, não vou ler tudo na sequência, para vocês verem. O exílio ele só viria depois das desgraças de Israel acontecerem e o povo não retornar ao Senhor. É como se fosse assim a última sentença diante do povo, né? Que Deus traria para o povo. Então, viria consequências sobre a terra, viriam consequências individuais, né? Viriam consequências sobre o trabalho, sobre o povo, mas o povo retornando ao Senhor, reconhecendo o seu pecado, se arrependendo, se convertendo, eles seriam restaurados. Agora, a partir do momento que eles escolhem ficar na idolatria, que eles escolhessem, né, permanecer nos seus cultos para outros deuses, né, que é a prostituição cultural que a gente vê em Oséias, principalmente, Oséias trazendo assim minuciosamente, né, todas as práticas. Outros livros também falam muito sobre adoração, a rainha do sol, a rainha do céu, na verdade, a Moloque, né? Eles se corromperam demais. E isso fez com que eles fossem exilados. Então não é que Deus castiga aquele que desobedece, não é isso. Mas aquele que permanece em desobediência, permanece, né, é avisado. Deus avisava por 20 anos, às vezes. E o povo preferia ficar no engano, preferia ficar no erro, matavam os profetas porque não queriam ouvir a repreensão dos profetas, o aviso dos profetas, né, que eram boca de Deus. E então o exílio vinha. E aí o que acontecia no exílio, né? Qual que era a consequência? Vamos ver o versículo 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia. Então, aquilo que Deus tinha dado para eles, né, de bênção, que era a comunhão, a unidade familiar, tudo era feito em família, né? Tudo era feito em comunhão ali, os filhos honrando os pais cuidando dos filhos, educando os filhos. As reuniões no Shabá, elas eram feitas em família. Tinha o dízimo que eles levavam em família, né? O segundo dízimo era aquele que eles desfrutavam na presença do Senhor, mas em família. Tudo isso eles iam perder. E eles não iam mais ter contato com os filhos. Porém, a tua mão nada poderá fazer. O fruto, deixa eu ver se o 33 está aqui. Acho que tá. Não sei onde anotei o 33, mas tudo bem. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-lo-ás a um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Aqui é a escravidão, né? O exílio, a consequência do exílio é a escravidão na terra também. E isso aconteceu também, né? A Babilônia ocupou o reino de Judá e a Síria ocupou o reino norte. Inclusive, a Síria, ela acabou até... O povo, né, do reino norte se miscigenou tanto que eles nem sabem mais a identidade deles, né? Os samaritanos, inclusive, eles são um povo que não são considerados pelos judeus povo de Israel, porque eles estão muito miscigenados, né, com as práticas dos estrangeiros. Aí, que mais? E te enlouquecerá... Peraí, eu não li tudo, né? Vou repetir o 33. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. Deixa eu ver se o 35 faz parte aqui. Não, o 35 eu já li. O 36, o Senhor te levará e o teu rei que tiveres constituído sobre ti a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra. E isso aconteceu também
né? Os reis foram levados no cativeiro do rei da Babilônia, Nabucodonosor, principalmente. Alguns até relatam que hoje em dia, né, o fato de estar o Domo de Ouro lá dentro de Jerusalém, né, os muçulmanos ocupando a terra de Jerusalém, isso também está se cumprindo, porque eles adoram, né, deuses estranhos. E aí, continuando no 37, virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. No 41, também nós temos: gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. No 45, todas estas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os mandamentos e os estatutos que Deus te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Haverá também, né, a outra consequência, né, como maldição, é a desolação da terra e a degradação dos que continuarem em Israel. E aí tá no 38, lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Aí tem uma coisa interessante sobre o gafanhoto aqui, é que a palavra gafanhoto e a palavra árabe no hebraico, elas têm uma pronúncia muito parecida. Eu não sei se eu vou saber falar, né? O gafanhoto seria Aravá e o árabe seria Arvav, na verdade. A pronúncia das palavras, elas são muito próximas. E aí, os sábios, né, eles falam que toda a escritura no hebraico, né, ela revela segredos através das palavras, através das letras, através dos números, né, que cada letra representa. Tem vários segredos, assim, que só aqueles que estudam a Torá no hebraico, né, e buscam a sabedoria e são ensinados, eles percebem, né, tem revelação dessas coisas. E o que eles dizem é que esses gafanhotos aqui não é só o gafanhoto que está ligado à terra, mas também no âmbito espiritual e tem a ver com os árabes ocupando o território de Israel. Há uma linha, né, dentro do judaísmo que crê que o anticristo é dos judeus que creem em Jesus, né, que creem que Jesus é o Messias, os judeus messiânicos, ou dos israelitas, né, porque tem também uma linha dos nazarenos. Eles creem que os árabes, né, trarão o anticristo, que o anticristo ele vem de uma linhagem dos muçulmanos, porque precisa haver ali alguma conexão com o povo judeu para que o povo judeu possa recebê-lo como Messias, né? Eles não vão receber um estrangeiro como Messias. E os árabes, eles vêm da linhagem de Abraão, eles são filhos de Abraão porque eles descendem de Ismael. Então tem esse paralelo aí, só por curiosidade para vocês. Aí continua: plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. O 41 a gente já leu, aí no 42: todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra o gafanhoto os consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerá. Então, antes Deus estava trazendo a bênção, né? Vocês serão cabeça, vocês nunca serão a cauda. Aqui já inverteu, né? A maldição, ela transforma o povo em cauda, em povo subjugado, em povo que tem que ficar debaixo do domínio dos estrangeiros, dos inimigos, de um povo estranho que traz deuses estranhos para a terra, né? Deixa eu ver até... Ah, não, tem ainda o 44. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Aí depois, nós temos também, no 47 e no 48, o agir do Senhor para destruir a soberba e a autossuficiência do povo. Ele age medida por medida, né? Deus, ele não é injusto.
Então ele diz assim: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te haja destruído. O jugo é aquele instrumento, né, que vai no pescoço do boi, do jumento, que a gente já aprendeu, que é para trabalhar, né, para eles trabalharem no paralelo. O jugo, ele sempre está ligado a domínio, né? Porque ninguém pode ir para um lugar que quer, né? Ninguém pode fazer nada por livre e espontânea vontade se está com um jugo no pescoço. Então, esse jugo de ferro traria sobre eles o domínio de outras nações e eles não poderiam ter liberdade, né? Eles não poderiam ser livres como Deus tinha estabelecido para eles serem na terra de Israel. E por que isso, né? Porque o povo não estava alegre em servir ao Senhor, né? Eles estavam recebendo quando você obedece, você recebe abundância. As bênçãos te alcançam e a abundância vinha sobre a terra, a abundância vinha sobre a casa, sobre o fruto do trabalho. Tudo era super abundante. Mas eles não estavam se agradando disso e começaram a desobedecer a Deus, né? Desobedecer o cumprimento da palavra, da Torá, das instruções, da lei. E aí isso mostra um coração que não está alegre em servir ao Senhor, né? E por conta disso, o Senhor então traria medida por medida, já que vocês não estão alegres em me servir, então vocês com tristeza vão aprender a me servir para vocês saberem que eu sou bom na verdade. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe da extremidade da terra, virá como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. E a gente viu isso acontecer, tanto lá no cativeiro da Babilônia, quanto no domínio assírio, e também com Roma, né? A Grécia tentou, mas eles conseguiram resistir, eles se corrigiram e resistiram, mas Roma dominou e hoje em dia eles não têm liberdade, né? Eles estão lá brigando com os palestinos a respeito da faixa de Gaza, tem os muçulmanos ocupando o território de Jerusalém, que era para ser a cidade só da presença do Eterno, né? O templo está destruído, então eles estão colhendo o fruto da desobediência deles. E essa é uma das maldições, né? Servir a não-judeus, que sitiariam as cidades, trazendo fome e sofrimento como resultado. Aí a gente vai continuar lendo até os 53, que fala a respeito disso, né? Do domínio de não-judeus ali na terra de Israel. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a sua terra os altos e fortes muros em que confiavas. E te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus na angústia e no aperto com os teus inimigos, te apertarão. E aí haverá então também desarmonia e desunião na própria terra de Israel entre o próprio povo. E a gente vê isso na descrição aqui do 54 até o 57. O mais mimoso é uma palavra engraçada, né? Mas o mimoso ele tá ligado ao tenro, tá ligado àquela pessoa que é educada, polida, bem cuidada, sabe o menino criado de vó? Aquela pessoa que sempre o bibolozinho assim, é isso que se refere ao mimoso, é uma pessoa muito educada, muito polida, muito bondosa, generosa, uma pessoa tenra. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com o seu irmão e para com a mulher do seu amor, né, a sua esposa, e para com os demais dos seus filhos que ainda lhe restarem.
Então já vai ter havido a destruição, vocês vão ter passado por fome, e aquela pessoa que vocês consideravam mais ditosa, mais tenra, ela vai se tornar mesquinha, e ela vai ser egoísta, ela vai cuidar só do nariz dela. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. Aí ele fala a respeito da mulher também. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido de seu amor e para com o seu filho e para com a sua filha. Mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo na angústia e no aperto com o que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Em alguns trechos do livro de Profetas, a gente vê, né, o profeta trazendo o comportamento do povo e que realmente alguns homens foram para o canibalismo, né? Porque eles estavam sendo assolados e ao invés de se arrependerem e buscarem o socorro, eles foram para o canibalismo e matavam seus filhos para comer mesmo, tamanha a assolação que estava sobre o território. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor, teu Deus. O Senhor sempre, né, já expliquei que quando tá Senhor em caixa alta é o nome do Eterno aqui, né, o tetagrama, que ninguém sabe pronunciar. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Aí aqui está se referindo também ao fato de que não é porque o povo está no cativeiro que eles não deveriam mais cumprir as obrigações, a Torá. Eles tinham que observar, porque eles são povo de Deus aonde eles estiverem. Não é porque eles estão fora do território de Israel que eles não devem observar os preceitos e a palavra. E a gente sabe que alguns, né, observavam. É o caso de Daniel, que foi levado para servir o rei no reinado lá na Babilônia, né, no palácio, e ele se abdicou dos manjares do rei, né? Ele preferiu não se contaminar nem com a comida daquele rei, e ele observava a Torá, ele fazia suas orações, tanto que tentavam, né, destruir ele e os 3 amigos dele, decretando coisas sobre adoração dos ídolos, adoração do rei, para lançar na fornalha de fogo, para lançar na cova dos leões. E ali a glória de Deus se manifestou por conta da obediência. Então, aqueles que observavam a Torá, mesmo fora do território, mesmo em tempo de cativeiro, Deus protegia. Então, mesmo que toda uma geração esteja afastada do Senhor, se ali no meio dessa geração existem pessoas buscando a justiça de Deus, andar em justiça, ele age com misericórdia, ele protege, ele abençoa, porque ele faz as coisas de acordo com a sua palavra. Aí, dos 60 aos 68, a gente vê outras consequências, né, como maldição. A redução do povo, a dispersão do povo, que é algo que a gente vê até hoje, né, tem judeu para tudo quanto é lado aí, em todas as nações existe uma comunidade judaica. O medo do futuro, né, as incertezas do que vai acontecer com eles, e o retorno ao Egito, né, e esse retorno ao Egito, ele é tanto espiritual quanto a escravidão, né, deles, a opressão sobre eles, e a gente vê tanta coisa que o povo judeu já enfrentou, né, o Holocausto, a invasão do território de Israel, a destruição da nação, e só depois lá esqueci o ano, gente, que eles conquistaram a independência, acho que é 48, eu não lembro, fugiu. Mas depois eu confirmo, acho que é 48. E aí, nessa época, 48 ou 68? Agora fugiu. Enfim, é recente, né, que eles
eles têm a nação deles ali reconhecida, o território de Israel reconhecido como uma nação, como um país. Mas enfim, vamos ler lá o do 60 ao 68 e a gente já encerra. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Ficareis poucos em número, vós que éreis como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. E essa é uma realidade também, porque os judeus não sabem de que tribo eles são, né? A única tribo que consegue se identificar é a tribo de Levi, porque ela foi conservada porque eles creem, né? Tem uma linhagem, um grupo de judeus que crê que o Messias vai reconstruir o terceiro templo, então eles estão com o sumo sacerdote preparado, os sacerdotes, todos eles, né? Os levitas sabem que são levitas, é a única tribo que sabe, o resto não sabe. Ficareis poucos em números, vós que ereis como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. E além disso, né, que eu falei sobre as tribos, né, eles estão dispersos e as 10 tribos que ocupavam o Reino Norte, elas se miscigenaram, elas se misturaram, então muitos perderam a sua identidade, né? Inclusive, há muitos estudos que mostram que há muitos descendentes judeus aqui no Brasil que são descendentes dos sefraditas, se não me engano é assim que fala, que são os judeus que vieram depois da Inquisição da Espanha e também vieram fugidos de Portugal quando a Igreja Católica estava perseguindo eles para matá-los. E eles vieram para cá. Aí eles até se catequizaram, né? Que fala? Se converteram, alguns, para poupar, né, a sua vida, mas eles guardavam alguns costumes, assim. Tem alguns costumes dentro de algumas famílias católicas que, na verdade, são costumes judaicos, que o povo não podia, né, expressar sua fé no Deus eterno, não podiam observar a Torá e fazer tudo aquilo da forma certa, então eles, de alguma forma, se camuflaram para poupar a vida e vieram para o Brasil. Tem muitas famílias, inclusive no Nordeste, que são judias. Aí continuando, assim como o Senhor se alegrava em vós outros em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais para possuí-la. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali outros deuses que não conhecestes, nem tu. Bom, a gente está vendo que essa palavra se cumpriu, né? Nem tu, nem teus pais servirás a madeira e a pedra. Nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à noitinha dirás, quem me dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para a venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre, ou seja, vocês serão, largados, vocês serão tidos como escória, né? E o estado natural do homem, né, principalmente do homem judeu, deve ser a alegria em servir ao Senhor. Então, observar os preceitos do Senhor deve ser um motivo de alegria para o povo judeu, entendendo que eles têm uma aliança com o próprio Deus vivo, né, que escolheu eles para ser povo. E se o povo se esquece dessa alegria, Deus ele dá um jeito de fazer com que eles se lembrem, né, o porquê de servi-lo. E ele manda dificuldade, ele manda tribulações, né, aflições, para forçar o povo dele a acordar e revelar a verdadeira identidade do povo de Israel. Aí isso tá ligado a um texto que eu li de um judeu que
viveu o Holocausto, ele foi preso e ele explica que teve um dia que eles estavam, que separaram uns 50 homens jovens, assim, que tinham um pouco mais de força, né? Porque ali eles eram super mal alimentados nos campos de concentração e tinham separado eles, na verdade, para eles serem mandados na câmara de gás. E aí colocaram eles dentro de uma cela. E aí um homem falou, gente, a gente está esquecendo da nossa identidade. Nós somos povo de Israel, nós somos povo de Deus, né? Povo do Eterno. E a gente deve celebrar. Hoje é dia de um dia lá que eles era um dia que era um dia de celebração para o povo de Israel. E aí eles começam a bater os pés e a cantar juntos e a louvar, adorar o Senhor. Só que os guardas alemães, né, os nazistas lá, eles ficaram super irritados com o que eles estavam fazendo, porque imagina, o inimigo vendo aquele que ele está subjugando em alegria cantando, né? E aí o cara falou assim, o comandante, um negócio assim, ele fala assim, eu ia matar vocês agora, mas agora eu vou fazer diferente. Amanhã, eu vou esperar amanhã e vocês vão se reunir com mais pessoas e vocês vão ser torturados para vocês verem a nossa alegria agora. E aí passa a noite, né? Eles ficam meio assustados, mas eles tinham se alegrado com aquele momento e eles estavam adorando ao Senhor, né? E aqui a gente vê a palavra de Deus também se cumprindo, né? Porque o louvor e a adoração, ele traz a presença do Senhor. O Senhor, ele habita em meio a louvores e ele trouxe, na verdade, salvação para esses 50 homens, porque no dia seguinte, aquele campo de concentração recebeu uma ordem de um superior de que eles estavam precisando de trabalhadores para um trabalho forçado lá para um campo que eles tinham de trabalho forçado. E aí eles examinaram as pessoas que não estavam nessa cela, né? Esses 50 homens. E aí eles viram que estavam muito debilitados e se lembraram que tinha 50 homens numa cela. E aí a maioria desses homens que foram levados para o campo de trabalho forçado sobreviveram, inclusive esse cara que faz o relato. Não todos sobreviveram, muitos morreram, mas o fato deles terem se alegrado naquele dia trouxe salvação para muitos. Então, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Existe até um salmo que fala a respeito disso. E quando a gente está em tempos de dificuldade, em tempos de assolação, em tempo de aflição, a gente está vivendo um tempo difícil, né? No mundo. E a gente deve se alegrar no Senhor e confiar nele, e louvar ele, e esperar nele a salvação, o escape, e não deixar de se alegrar em obedecer a sua palavra, porque as bênçãos certamente nos alcançarão e também o livramento, né? E é isso aí, acabou. Nossa, gente, eu consegui fazer em 1 hora, não acredito. Achei que eu ia avançar o horário.